Caso surpreendente. O Nair começa dizendo: caramba, que gata. Ele pede com licença e fala que ele está precisando de um telefone para falar com o pessoal dele, que o telefone dele descarregou. Ela fala que não pode, diz que sente muito e que precisa ir. Ele pergunta se ela não pode esperar nem por 2 segundos, mas ela diz que realmente precisa ir, e já ele diz que respeita isso. Quando ela volta, ele pergunta e aí? E ela diz oi pra ele, pede desculpa e pergunta se ela pode falar com ele. Ele fala que acabou de pedir um favor pra ela, mas que ela parecia estar com muita pressa. Ela fala que simplesmente não estava prestando atenção e ele pergunta prestando atenção em que e pede pra ela dar a volta. Ele pergunta o que ela estava dizendo. Ela diz que só não estava pensando direito, que não prestou atenção, mas se ele quiser eles podem conversar. Ele fala que acabou de fazer um pedido para ela, mas que ela disse não, e ela diz que se ele quiser ele pode usar. Ele agradece e diz como as coisas mudam rápido. Ela fala que ele parece um cara legal e que ela gostaria sim de poder conhecê-lo. Ele fala que só vai mandar uma mensagem, diz que vai ser muito rápido e agradece. Ela pergunta o nome dele e ele diz que o nome dele é Nair, então ela fala que é um prazer conhecê-lo. Ela fala que o nome dela é Jenna e ele fala que tudo bem. Em seguida, ele devolve o telefone dela, agradece e diz que foi um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ela pode pegar o número dele para que depois eles possam se conhecer. Ele pergunta quanto à mudança, diz que isso chega a ser engraçado e fala que vai sair do carro. O Nair sai do carro e pergunta o nome dela, e ela diz que o nome dela é Jenna. E ele brinca perguntando se ela é a Jenny Jackson. E brincando, ela diz que sim, então ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela fala que também é um prazer conhecê-lo e fala que ela é incrível. Ela agradece e fala que ele também. E como ele havia perguntado, ela fala que é dali mesmo, e já ele fala que é de Houston, Cincinnati. Ele conta que acabou de se mudar para ali e que estava andando no bairro para tentar fazer uma nova amizade. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que é empreendedor e que faz muitas coisas. Ela fala que isso é muito legal e já ele diz que ela é muito bonita e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele pergunta se ela está vindo da academia e ela diz que sim. Bom, e ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas por final a convida para entrar. E já nesse momento ele fala que pediu um favor, mas que ela não pensou 2 vezes em dizer não pra ele. Ela fala que ele está fazendo as coisas ficarem difíceis. Ele fala que vai facilitar as coisas e diz que vai ser melhor ela dar um fora do carro dele. E em seguida ele diz que ele está cansado desse tipo de jogo e fala que ela é interesseira. Ela fala que não é e ele diz que não gosta de pessoas com a mentalidade dela. Ela fala que não é interesseira e que ela pensou que eles fossem se divertir. Ele fala que isso não vai acontecer e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala para ela ter uma boa caminhada e ela diz que tudo bem. O Nair pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ele fala que é novo na cidade, que está tentando fazer uma nova amizade e que por isso resolveu se aproximar. Ela diz que não e ele pergunta como assim não, e ela diz que não quer fazer um novo amigo. Ele fala que pode fazê-la mudar de ideia e pede o número dela. Ela pergunta pra quê e ele fala pra que eles possam se conhecer. Ela fala que não quer conhecê-lo e como ele pergunta por que não, ela fala porque ele é um estranho. Ele fala que eles podem mudar isso e fala que ele já disse que o nome dele é Nair. E mais uma vez ele insiste, mas ela diz que não, então ele deseja um ótimo dia para ela. E dentro do carro ele fala que se essa não der certo eles vão para a próxima. Mas em seguida diz que ele está vendo que não vai ser necessário.
Ele pergunta o que aconteceu e como ela também pergunta o que aconteceu, ele pergunta como assim. Ela pergunta se ele quer falar com ela, mas ele diz que ela já disse não e que tudo bem. Ela pergunta se ele quer dar uma carona pra ela, mas ele pergunta por que ele faria isso, sendo que ela não está interessada. Ela fala que está interessada e ele pergunta por que só agora. E ela diz porque esse é o carro favorito dela e que ela também gosta muito dessa cor. Ele pergunta se ela gosta de carro preto e ela diz que sim. Ele pergunta se ela está interessada nele ou no carro dele. Ela fala que resolveu dar uma chance para eles conversarem. Ele pergunta por que realmente ela resolveu voltar. E ela diz porque ele conseguiu chamar a atenção dela. Ele fala que talvez ela possa mostrar o lugar para ele e ela diz que provavelmente sim. E em seguida ele diz que vai sair do carro. E como ela tinha dito um apelido, ele pergunta o verdadeiro nome dela. Ela fala que já disse, mas ele fala que quer saber o verdadeiro nome dela. Ele fala que já se apresentou e disse o nome verdadeiro dele, então ele quer saber o verdadeiro nome dela. Ela fala que o nome dela é Glória e ele diz que tudo bem. Ele fala que então ela é da cidade e pergunta o que tem de bom pra fazer na cidade. Então ela começa a sugerir alguns lugares pra ele. Ele fala que ela é muito bonita e em seguida diz que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro porque ali tem muitos carros passando. Bom, e nesse momento, já dentro do carro, ele pergunta se ela é solteira e ela diz que não. Ele fala que não quer ficar entre eles dois, mas ela diz que está tudo bem. Ele pergunta se ela vai trair o namorado dela e pergunta se ela não é fiel, mas ela diz que não está traindo ele. Ele pergunta então o que ela está fazendo no carro dele, e ela fala que está no carro dele para que eles possam ser amigos. Ele fala que entende, mas diz que para que haja amizade de verdade tem que ter sinceridade, e fala que ela mudou completamente depois de ver o carro dele. Ela fala que ele era um estranho e já ele pergunta como pode haver amizade de verdade se ela não consegue ser sincera. Ele fala que não quer perder o tempo dele, diz que ela é interesseira e que ela pode sair. E ela diz que tudo bem, e já ele termina desejando para ela uma ótima caminhada. O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem e fala que ela é muito bonita, mas ela diz que sabe disso. Ele tenta se apresentar, mas ela não aperta a mão dele, então ele diz que gostaria de falar com ela rápido. Ele fala que gostaria de conhecê-la e que ele é novo na área, mas ela diz que não pode conversar. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido e ela pergunta o que ele quer, e ele pede o número dela. Ela agradece o interesse e diz que não, ele pergunta se ela tem certeza e se despede dela. O Nate fala que ela não deu nenhuma chance pra ele, mas vamos ver no que vai dar. Quando ele a vê voltando, ele fala que é uma cena engraçada. Ele pergunta por que ela está tentando abrir a porta dele. Ele pergunta se ela sempre abre a porta de estranhos assim. Ela fala que ele não é um estranho e que ele estava tentando falar com ela ainda há pouco. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela não quis falar com ele. Ela fala que voltou para falar com ele e ele pergunta por que assim de repente agora ela quer falar com ele. E ela para pensar e diz que mudou de ideia. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia assim tão rápido e diz que ela não estava interessada. E como ela fala porque ele tem um carro muito legal, ele fala que agora ele que não sabe se ele está interessado. Ela pergunta por que não e fala que ainda há pouco ele estava interessado. Ele fala que ele estava, mas que ela não estava. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele fala que ele ainda nem a conhece, como ele vai deixá-la entrar. Então, finalmente, ela fala o nome dela e ele diz que o nome dele é Nate e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa e ela diz que só estava indo em uma loja ali perto. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia, mas ela diz que nada demais, que só saiu para dar uma volta. E como ela também pergunta quais são os planos dele, ele fala que já estava indo para a cobertura dele trocar de carro e que depois ele ia sair para almoçar. E ela pergunta se ela pode ir com ele. Ele pergunta por que ainda que ele não tenha convidado, porque ela quer ir com ele. E ela fala que não sabe. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. E ela fala que disse isso porque não o conhecia, mas que ele faz sim o tipo dela. E é claro que ele ainda fica ali mais algum tempo se fazendo de difícil, mas por final acaba deixando entrar.
E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, ele fala que sinceramente ele já não está mais tão interessado. Ela pergunta por que não e ele fala porque ela fez ele pensar que ela é interesseira. Ela fala que, pra ser sincera, ele deveria estar feliz dela ter entrado no carro dele e pede desculpa. E ele fala que isso é típico de interesseira. Ela fala que não precisa disso e que o carro dela está no estacionamento. Ele fala que não curte interesseira e fala que vai ser melhor ela voltar para o carro dela e pergunta se o estacionamento é ali perto. Ele pergunta se o carro dela está no estacionamento e, sem paciência, ela diz que sim. Ele fala que ela pode ir e que ele espera que ela tenha o que ela merece porque ele não curte interesseira. Ela pergunta se pelo menos ele pode abrir a porta, mas ele fala que ela tem mãos. Ela fala que ele é muito rude, mas ele diz que ela teve a chance dela. Ela diz que ela que deu uma chance, mas ele fala que ela perdeu a chance da vida dela. O vídeo começa com o Nair dizendo que ela ficou muito linda de preto. Ele pergunta se está tudo bem e fala que ela está incrível. Ela agradece e ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não quer conversar. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não o conhece. Ele fala que é novo na área e que está tentando fazer uma nova amizade. Ela fala que não quer uma nova amizade e ele fala que acabou de se mudar para ali, mas ela diz que não e agradece. Ele fala que tudo bem e deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que se caso essa não voltar, ele vai esperar a próxima. O Nair fala que ela está voltando e que ele só quer ver o que ela vai dizer. E quando ela chega mais perto, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele pergunta por que isso importa. Ela fala que estava com alguém no telefone que não pôde dar atenção para ele. Então ele diz que ela poderia ter avisado. Ela fala que estava tentando não ser rude, mas ele fala que ela foi rude. Então ela pede desculpa e pergunta se ele poderia dar mais uma chance para ela. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz porque ela é bonita. Ele fala que não está conseguindo ouvir direito e pede para ela dar a volta. Ela fala que não conversou com ele porque ela estava no telefone. Ele fala que basicamente ela diz pra ele que ela não queria fazer uma nova amizade. E ela fala que o que ela quis dizer é que ela não tem muitos amigos homens e ele pergunta se agora ela vai querer mudar o que ela disse. Ela fala que não quer mudar o que ela disse, mas que ela gostaria de poder conhecê-lo. Ele fala que entendeu e pergunta o nome dela. Ela se apresenta e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela é incrível e pergunta de onde ela é. E ela diz que é de Houston. Ele pergunta se ela é de Houston e fala que ele é de Ohio. Ela pergunta por que ele se mudou para ali e ele fala que se mudou para ali procurando novas oportunidades. Ele pede o número dela e ela diz que vai passar para ele. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim, que é solteira e ele fala que ele também. Ela fala que se ele não fosse solteiro, ela não iria dar o número para ele. E depois de ficar mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E nesse momento ele pede para ela ser sincera e pergunta por que ela está ali conversando com ele. E como ela diz porque ela gostou dele, ele pergunta como ele vai acreditar nela, sendo que ela só voltou depois de ver o carro dele. Ela fala que realmente ele tem um carro legal, mas que não foi por isso que ela voltou. Ele pergunta como ele vai acreditar no que ela está dizendo depois da maneira que ela falou com ele. Ela fala que ela já disse que ela não o conhecia, que ela estava no telefone, que ela já pediu desculpas. Ela fala também que ele está levando as coisas muito a sério. Então ele fala que ele tem o número dela e quando for conveniente para ele, ele liga. Ela fala que só está tentando explicar para ele o que aconteceu. E ele fala que acabou de se mudar para a cidade e que tem muita coisa para ele fazer. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele fala que depende. Ela pergunta depende de quê e fala que ela está tentando conversar com ele. Ele fala que o que ela disse até agora não está fazendo sentido e ela pergunta como assim não faz sentido. Ele fala que agora ela já está forçando e fala que ele disse que quando ele tiver tempo, ele liga. Ela pergunta se pelo menos ele pode abrir a porta e ele fala que ele pode abrir. Ela fala que ele está sendo muito rude, mas ele fala que ela que foi rude no começo. Ele fala que já disse que ele precisa ir e que depois ele liga, mas ela diz que ele não sabe se ela vai atender.